Para nossa instrução espiritual na noite de hoje, meus irmãos, nós leremos o texto escrito por Paulo ao jovem pastor Timóteo, na primeira carta, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 17. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 1, versos de número 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Nos idos de 1989, quando eu estudava no Instituto Bíblico Eduardo Lene, patrocínio, por ocasião de uma semana especial de palestras, chamada Semana Miss Frances Hesser, em homenagem à missionária Miss Frances Hesser, que viveu durante mais de 40 anos na cidade de Patrocínio. Esteve então presente naquela semana especial de palestras um pastor da cidade de Brasília, cujo nome era Reverendo Samuel. Não me recordo o sobrenome dele. Mas o Reverendo Samuel, em uma de suas palestras para nós, alunos e professores daquela casa de profetas, falou a respeito de Romanos, capítulo de número 5, e contou uma experiência vivida pelo seu pai, que era um evangelista leigo, um homem que aprendeu a ler na Escritura Sagrada, e um homem que aprendeu a pregar o Evangelho, vendo os missionários norte-americanos fazendo o trabalho. Então, o pai do reverendo Samuel esteve, segundo ele nos relatou naquela ocasião, em uma propriedade rural, nas regiões de Minas Gerais, próximo à divisa com Goiás, e ele pregou para aquelas pessoas daquela propriedade rural o texto de Romanos, capítulo de número 5, especialmente o verso que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o reverendo Samuel nos deu conta de que seu pai, aquele homem simples, aquele pregador leigo, na ocasião, para ilustrar este versículo, a fim de que aquelas pessoas simples daquela propriedade rural pudessem compreender a mensagem do Evangelho, então aquele senhor disse para aquelas pessoas que o ouviam naquela ocasião:
o pecado é como o estrume do gado, ou como o estrume dos cavalos, que vocês têm aqui na fazenda, e que vocês veem caído no chão. Assim é o pecado. E a graça de Deus é como uma abobreira, como um pé de abóbora, cujas folhas são grandes e largas, e esta abobreira então nasce sobre este esterco e cobre todo esse esterco. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Desta forma simples, aquele Senhor evangelizou aquelas pessoas, e o filho dele concluiu para nós dizendo: eu jamais seria capaz de pregar com tanta simplicidade, eu jamais seria capaz de alcançar aquelas pessoas como meu pai alcançou. O verso de número 14 nos fala sobre esta abundante graça, ou esta superabundante graça. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta graça que transborda, essa graça transbordante, ela existe na pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a manifestação da graça de Deus. Paulo escreveu a este jovem pastor chamado Timóteo, que era filho de pai grego, mas de mãe judia. Provavelmente, quando estava em Filipos, no ano 64 da nossa era, entre a primeira e a segunda prisão, que ele foi submetido na cidade de Roma. O nome Timóteo é um nome que vem da justaposição de duas palavras gregas, Timão e Theos. Timão significa honra, Theos significa Deus. Portanto, o nome Timóteo significa honrado por Deus. Muito provavelmente este irmão, chamado Timóteo, tinha por volta de 40 anos de idade, quando Paulo escreveu a ele esta primeira e depois a sua segunda carta. Timóteo, honrado por Deus, era pastor na cidade da Ásia Menor, a cidade chamada Éfeso. O seu ministério foi provavelmente apenas na cidade de Éfeso. E ali Timóteo constituiu presbíteros, ali Timóteo constituiu diáconos, ali Timóteo constituiu a igreja do Senhor. A mesma igreja em que também foi pastor até a sua morte o apóstolo João. Diz a história que ao final de sua vida, João, o apóstolo, andava pelas ruas de Éfeso dizendo: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. E foi exatamente para esta igreja dos Efésios, para essa igreja pastoreada por Timóteo e pastoreada por João, que o Senhor Jesus Cristo disse que aqueles irmãos precisavam lembrarem-se de onde caíram, deveriam arrependerem-se dos seus pecados e deveriam voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor é tão somente a compreensão da graça
transbordante. A compreensão da necessidade que todos nós temos da pessoa de Cristo Jesus em nosso coração. Paulo, portanto, nesse trecho, nos ensina sobre a graça transbordante. E a graça transbordante na vida do apóstolo Paulo produziu 3 frutos, os quais eu gostaria de compartilhar com a amada igreja nesta noite. O primeiro fruto que a graça transbordante produz na vida do apóstolo Paulo é a salvação. Verso de número 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A graça transbordante produz, em primeiro lugar, na vida do apóstolo Paulo, a sua salvação. E o apóstolo Paulo considera como fiel a palavra de Deus. E além do mais, digna de toda aceitação. E o que ele vai testemunhar é que esta palavra, que é fiel e digna de toda aceitação, dá conta de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas ele não para por aí. Ele faz questão de dizer, dos quais eu sou o principal. Ora, como que Paulo, outrora Saulo de Tarso, agora Paulo, um homem que, na descrição que faz a respeito de si próprio, na carta que escreve aos Filipenses, diz: se alguém acha que pode gloriar na carne, eu ainda muito mais. Porque, quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja de Deus; quanto à justiça que há na lei, irrepreensível; hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Isso equivaleria a dizer, socialmente falando, religiosamente falando, eu sou melhor do que todos vocês. Mas ele continua dizendo, no entanto, considero tudo isso como perda, por causa do conhecimento e da sublimidade de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sim, as considero como refúgio. Por isso ele diz, eu sou o principal dos pecadores, porque ele reconhecia que, não obstante tivesse uma moral ilibadíssima, um homem acima de qualquer suspeita, um homem que ninguém poderia dizer isso a seu respeito. Ele diz que ele era o principal dos pecadores, porque toda a sua justiça própria era lixo, era refúgio, porque a justiça própria, meus irmãos, minha ou sua, não vale nada diante do Senhor. Por isso o profeta Isaías nos diz que a nossa justiça
é como trapos de imundícia. E trapos de imundícia eram os panos usados pelas irmãs nos dias da sua regra. A nossa justiça é como trapos de imundícia. Por isso ele diz: eu sou o principal, porque não adianta ser bom para a sociedade, porque não adianta ser um bom religioso, nada disso resolve. Eu preciso desta graça transbordante, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso que Jesus mude o meu coração. Eu sou o principal dos pecadores. Normalmente nós pensamos que o principal dos pecadores é o político fulano, ou o político ciclano, ou o político beltrano, ou o líder desta ou daquela facção criminosa. Pensamos que o principal dos pecadores passa mais ou menos pela moral e pela ética de Pablo Emílio Escobar Gaviria, mas nada disso, irmãos. Porque quando Deus olha de cima, Deus não vê como nós que olhamos de baixo. Nós olhamos de baixo de maneira horizontal. E por isso nós vemos quem é pequeno, quem é médio, quem é grande, quem é mais robusto, quem é mais esbelto, quem tem a cor da pele morena, clara e assim por diante. Não sei se vocês já experimentaram estar no 30º andar de um prédio e no dia de uma grande concentração, seja ela qual for, olhar lá de cima para baixo. Vocês verão as pessoas do mesmo tamanho. Não é possível fazer distinção. Assim Deus olha de cima e Ele só vê 2 grupos de pessoas. Apenas 2 grupos. Os que são da igreja e os que não são da igreja. E Paulo era visto por Deus como o principal dos pecadores. Peço licença para contar uma experiência. Pelos idos de 1997, 98, quando pastoreava uma igreja no interior do Paraná, um dos irmãos da nossa igreja, presbítero, vindo de uma igreja próxima ali, e lá naquela igreja próxima, embora a cidade seja bem menor, mas era uma igreja muito forte, uma igreja pujante na evangelização. E esse irmão veio para a nossa igreja e ele trabalhava numa instituição financeira, num banco. Mas, via de regra, os irmãos que vinham daquela cidade para a nossa cidade, eles deixavam de ser aquilo que eles eram lá e eles ficavam apagados, completamente apagados. Não se envolviam nas atividades, não queriam compromisso com as atividades. Lá eles eram, mas aqui eles só queriam sentar no banco uma vez por mês, ouvir um sermão mais ou menos que o pastor pregava, dar o dízimo e ir embora para casa. Acontece que o gerente daquela instituição financeira, por algum motivo, teve interesse na palavra de Deus. E então foi marcado um estudo na casa dele. Ele tinha ido 1 ou 2 vezes em atividades especiais promovidas pela igreja, atividade de casais,
que nós promovemos. E naquela terça-feira à noite, ficou marcado um estudo bíblico na casa do gerente daquela instituição. E o irmão presbítero, ele compareceu, mas ele compareceu com aquela vontade imensa que eu queimasse uma mensagem ali, porque ele tinha um futebol logo em seguida. E eu então, pressionado pelo futebol do irmão, e ao mesmo tempo desejoso de comunicar a mensagem para aquele senhor e a sua esposa e os seus 3 filhos pequenos, eu li o texto de João, capítulo de número 3, e discorri sobre Nicodemos, e falei que Nicodemos era um homem bom, era um homem religioso, era um homem socialmente ilibado, mas ele precisava nascer de novo. E quando eu olho para aquele senhor, dono da casa, ele estava em prantos, porque ele era assim, ele era um excelente pai, ele era um excelente esposo, além de ser um homem muito bonito, não é, Lucilma? Um homem muito bonito, ter filhos lindos e uma esposa linda, e uma carreira brilhante num banco, porque ele entendeu que ele era necessitado de nascer de novo. Mas a minha maior alegria foi olhar para o presbítero, esse não parava de chorar, esse chorou tanto que ele quase desmaiou, e largou futebol, e largou esse negócio de querer ter pressa, e passou depois a discipular aquele homem. Eu e Lucilma depois fomos à casa daquele homem em Foz do Iguaçu, para estarmos com ele, apresentamos aquela família ao pastor em Foz do Iguaçu. Então não adianta ser bom socialmente, porque de todo jeito, eu e você somos os principais pecadores. E a graça transbordante produz, em primeiro lugar, salvação. Amém? Mas esta graça transbordante, além de produzir salvação na vida do apóstolo Paulo, e na minha vida e na sua vida, essa graça transbordante produz também na vida dele e na nossa vida santificação. Verso de número 16. Mas, por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A graça transbordante produz santificação, porque agora Jesus evidencia na vida do apóstolo Paulo a sua completa longanimidade, a fim de que ele servisse de modelo. Servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. A graça transbordante, meus irmãos, produz, portanto, na vida do apóstolo Paulo, esta santificação. E esta santificação, esta graça transbordante produz na minha vida e na sua vida. Por quê? A Escritura nos ensina: sede santos, porque eu sou santo. E o propósito de Deus colocar o seu povo entre outros povos era para que, através do testemunho do povo de Deus, outros povos conhecessem o Deus verdadeiro. Este era o objetivo.
e o objetivo pelo qual o Senhor Deus tem nos permitido viver neste mundo, o objetivo pelo qual o Senhor Deus tem nos permitido estudar na escola X, trabalhar na empresa Y, conviver com as pessoas Z, é exatamente para que nós sirvamos de modelo para aqueles que hão de crer para a vida eterna. Eu sempre cito, e esses dias eu fui lá no YouTube, achei e escutei o hino que o reverendo Alfred von Stein cantou certa vez quando esteve numa igreja que eu pastoreava, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Para que sirva eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. A beleza de Cristo precisa se ver em nós. Nós precisamos carregar a beleza de Cristo. Nós temos que ser conhecidos como aqueles que de fato professam, mas mais do que professam, vivem a fé da maneira correta. Não como pessoas perfeitas, não. Não somos perfeitos, imperfeitos somos, pecadores somos. Não como pessoas intransigentes, que querem ganhar a causa e perdem o indivíduo. Não. Não como pessoas fanáticas, legalistas, moralistas, que dizem e ensinam o que a Bíblia nunca disse e nunca ensinou. Não. Mas como pecadores redimidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus, a nossa vida precisa servir de modelo. As pessoas precisam olhar para nós e ter a coragem de nos pedir uma oração, ter a coragem de nos pedir um conselho, ter a coragem de nos pedir: me explique esse texto da palavra de Deus. As pessoas precisam ver isso em nós, meus irmãos, porque a graça transbordante produz santificação. Terceiro e último fruto, aqui nesse texto, que esta graça transbordante produziu na vida do apóstolo Paulo, e produz na minha e na sua vida: vocação. Verso 12 e também verso 13. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Primeiro, a graça transbordante produziu salvação, nova vida, na vida do apóstolo Paulo. Segundo, essa graça começou o processo da santificação na sua vida. E em terceiro lugar, mas de maneira concomitante, essa graça transbordante, ela produz vocação, e o Senhor Jesus Cristo designa Paulo para o ministério. Interessante,
que quando Deus falou para Ananias que ele devia receber Paulo na sua casa, deveria batizá-lo, ele ficou preocupado e disse: não, senhor, mas aí o senhor vai me desculpar, mas esse homem, ele está matando os cristãos, né? E ele vai entrar na minha casa, ele vai me matar, né? Não tem como. Mas o que Deus diz para o seu servo? Não, fique tranquilo. Eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. O Senhor o designou para o ministério. O ministério que, conforme nós já discorremos aqui, de maneira bastante expressiva, o ministério entre os gentios. Falamos isso quando pregamos na série aos Gálatas, os irmãos se lembram disso. Assim como agora, recentemente, na série que pregamos sobre os Efésios. Paulo foi designado apóstolo entre os gentios. E por isso ele foi perseguido pelos judeus. O ministério dele foi entre os gentios. Foi ele que esteve no lugar da mais alta cultura grega, no Areópago, na cidade de Atenas. E ali, vendo o coração idólatra daquele povo, de maneira tão sábia, obviamente pela ação poderosa do Espírito Santo na sua vida, ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando pela sua cidade, percebi os ídolos do seu culto. Inclusive, vi um altar em que está a inscrição: ao Deus desconhecido. E é precisamente sobre este Deus que eu quero vos falar. E naquela noite, Dionísio, o areopagista, e muitos gregos compreenderam a mensagem do Evangelho. Porque a graça transbordante produziu na vida deste homem vocação, chamado. E diz o verso de número 13, que noutro tempo, Paulo fora blasfemo, perseguidor, ele fora desrespeitoso, que é o sinônimo da palavra insolente, um deles, mas obteve misericórdia, pois havia feito na ignorância e na incredulidade. Da mesma forma, meus irmãos, a graça que transborda na minha vida e na sua vida, também nos vocaciona. Uns para o ministério da docência, outros para o ministério da regência, outros para socorros, outros para presidência, outros para as mais diversas e variadas áreas do saber, professores, contadores, pedreiros, pintores, engenheiros, economistas, administradores, vendedores. Todos nós fomos chamados por Deus para, de alguma forma, servirmos ao próximo.
E nós precisamos entender que tudo isso é fruto da graça transbordante. A nossa vida tem sentido. Nós estamos onde estamos porque Deus nos vocacionou para estarmos onde estamos. Cada um está exercendo a sua profissão, ou exerceu, e agora já colhe os louros da aposentadoria, porque Deus colocou você neste ou naquele lugar. A sua vocação é fruto da graça transbordante do Senhor. Meus irmãos, todos nós somos alvos desta graça. Essa graça que operou no Velho Testamento. Pois Noé achou graça diante de Deus. Essa graça que operou no Velho Testamento, na perspectiva de que aqueles que viveram o tempo da velha dispensação, criam no Messias que viria. Mas essa graça que opera na nova dispensação, sobre nós que cremos no Messias que já veio, e esperamos a sua segunda vinda, a sua volta, conforme nós acabamos de cantar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, sejamos cada dia mais gratos a Deus pela sua maravilhosa graça que transbordou em Cristo Jesus por cada um de nós. Essa maravilhosa graça que nos salvou, que nos santifica e que nos vocaciona. E que possamos, com a simplicidade daquele pregador leigo, talvez dos anos 60, 70, possamos expressar a nossa fé, de tal forma que a beleza de Cristo se veja em nós, toda a sua admirável pureza e amor. Deus assim nos abençoe. Amém. Fiquemos em pé.